Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer o vídeo da nossa aula, eu mesmo dando a aula, tá bom? Primeira vez que eu gravo um vídeo, então tenham paciência comigo. Vamos lá? Hoje nós vamos fazer um estojo. Essa modelagem pode ser usada para fazer estojo, necessaire, o que você desejar. Tudo depende da medida do material. Aqui, por exemplo, a gente tem um estojo, tá? Esse foi feito em material nylon, linho, chama nylon linho, tá? Ele, por dentro, não usamos forro, porque ele tem um acabamento já plastificado lá dentro, no próprio tecido, tá vendo? Olha lá. É esse o projetinho que eu tenho para vocês essa semana, tá? Esse estojo. A medida dele é 30 por 30, tá? Como eu disse, se a gente fizer uma medida um pouquinho maior, vira uma necessaire, tá vendo? Olha lá que linda. É a mesma maneira de fazer, a única diferença é a medida do material. Então vamos lá aos materiais. Nós vamos precisar do tecido. Pode ser tecido que do lado avesso tenha um acabamento que a gente não perceba muito, então pode ser uma sarja, tá? Pode ser nylon, nylon dublado, pode ser o nylon linho, tá bom? O legal é que seja um tecido que por dentro ele já tenha o acabamento e a gente não precise colocar forro, tá bom? A medida dele é 30 por 30. Vamos precisar de um zíper, tá? Pode ser na medida de 35 centímetros, porque ele precisa sobrar dos dois lados, tá vendo? Olha. Quando a gente posicionar, ele precisa sobrar dos dois lados. Vamos precisar de um cursor, um ou dois, né? Tem gente que prefere colocar dois, pode ser feito também com um. E duas tirinhas, pode ser de alça, ou pode ser do próprio material, tá? Pra fazer esse puxadorzinho aqui, olha, tá vendo? Que quando a gente abre, a gente costuma segurar aqui nas laterais, né? Então, esse puxador a gente pode fazer ou com alça, sobras de alça, ou com o próprio tecido dobrado ao meio, também fica muito bom. Vamos lá? Vamos iniciar a aula? Acho que assim ficou bom, porque agora eu vou filmar só fazendo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o zíper e separar os dois dentinhos, tá bem? Separados, nós vamos posicionar no tecido. Então, ó, frente do dente com frente do tecido. A gente posiciona a cremalheira pro lado de dentro e a beiradinha lisa juntando com a beiradinha do tecido. Lembra que a gente tirou um pouquinho maior? Então, a gente deixa passar um pouquinho pra lá e um pouquinho pra cá, tá? Vamos posicionar na máquina e vamos passar uma costura para prender esse zíper, sempre com retrocesso no começo e retrocesso no final, tá? Então, a gente passa essa costurinha, prendendo aqui o zíper no tecido. Sempre com muita calma, sem pressa, vai um pouquinho, para um pouquinho, posiciona direito, certo? Chegou no final, dá um retrocesso. Ótimo. Agora, nós vamos virar o dentinho pra cima, olha. Virando aqui a parte de baixo, tá vendo? Vamos virar pra cima. Vamos posicionando aqui, porque agora a gente faz uma costura de pesponto. A costura de pesponto é uma costura que aparece no nosso trabalho. São as costuras aparentes, então tem que ser um ponto bem bonito, tá? Eu vou posicionar na máquina, certo? Vou aumentar um pouquinho o ponto, para esse ponto ficar bem bacana, certo? Começa também com retrocesso e continua devagar, com calma, procurando conduzir o tecido reto, né? Procurando manter esse tecido sem mexer muito com ele, né? Mantendo uma direção, a mesma direção, do começo até o fim. Chegou no final, retrocesso. Ok, olha que bonito. Então agora a gente vira, faz a mesma coisa do outro lado. Lembram? Direito do zíper com direito do tecido, posiciona um pouquinho para fora, beiradinha com beiradinha, posiciona na máquina, vai começar com um retrocesso, procura manter o zíper esticadinho para ele não ficar ondulado, né? A gente puxa um pouquinho, dá uma leve puxadinha no zíper para ele ficar esticadinho, mas não muito, tá? Só para ele dar uma esticada. E vai do começo até o final, chega lá no final, o retrocesso e pronto. Aqui agora, mesma coisa. Vira o zíper para cima, certo? E vamos fazer o pesponto. Bem bonitão. O nosso estojo ficar bem bonitão. Pronto, virou. Olha, lá atrás ele fica assim, olha. Tá vendo? Virou. E aí a gente vai passar uma costura de pesponto, bem bonitona também, com cuidado, sem pressa. Mantendo essa linha reta. O segredo, gente, tá na tranquilidade para fazer a peça, tá? Porque se eu vou muito rápido, eu não consigo conduzir o tecido numa mesma direção. Ele começa a fazer algumas pequenas curvas. Então, se for devagarzinho, ó, escutaram o barulho? Deu ruim aqui embaixo, olha.
E deu mesmo, ó. Sorte que foi no finalzinho, deu pra terminar. Mas o que que aconteceu lá embaixo, ó? A minha caixa de bobina enrolou a linha. Vou tirar, olha só. Tá vendo? Quem presta atenção na máquina consegue perceber quando ela muda de barulho. O barulhinho dela é um, ela tá indo bonitinho, daqui a pouco o barulho mudou. Quando o barulho muda, é bom parar. É bom parar, olhar a caixa de bobina, olhar a linha pra ver se tá tudo certo, se não tem nada enroscado, arrumar e colocar novamente, certo? Então agora nós vamos colocar o cursor. Então vamos posicionar, alinhando aqui essa beiradinha, tá vendo? Alinha, segura, pega o cursor e vai passar esse cursor aqui, ó. Tá vendo que tá um maior que o outro? Eu vou colocar o cursor primeiro no lado maior. Isso. Aí eu vejo, ó, eu vou descer ele até a altura que começa o outro, ó, tá vendo? Ó o outro aqui começando. Aí eu vou engatar o outro aqui, ó. Opa, saiu um pouquinho do lugar, posiciona de novo. Engata aqui. E aí eu seguro aqui na frente um pouquinho pra dar uma empurradinha, ó. Quando ele faz tec, ele faz um barulhinho, tá vendo? Significa que deu tudo certo. É só puxar até o final, ó. Alinhadinho, certo? E agora eu vou passar novamente o cursor. Vou abrir um pouquinho. Vou passar novamente o cursor pra ele ficar lá no meio. Mesma coisa, ó. Põe o cursor na altura do que tá começando, ó. Engatou. Dá uma empurradinha, ó. Tec. Fez o tec, gente. Só alegria, ó. Certo? Cursor lá no meio. Agora eu vou desvirar essa peça. E aí, com muito cuidado, eu começo a trazer a peça pra dentro, devagarzinho, com calma. Isso, ó. Vai trazendo e a gente vai colocar ela no seu lado avesso, tá? Porque as próximas costuras, elas são feitas aqui do avesso. Tem um material que eu esqueci de colocar no início do vídeo, que é o viés, ou acabamento. Mas eu mostro ele quando chegar a hora dele, tá bom? Eu acabei esquecendo de mostrar ele pra vocês. Pronto, desvirou a peça. Agora nós vamos fazer algumas marcações, tá? Vamos segurar aqui, ó, com o zíper bem no meio. E vamos fazer um pique aqui na parte de baixo. Desse lado, mesma coisa desse, ó. Segura no meio, faz um pique aqui, certo? Agora nós vamos levar o zíper lá naquele pique. Como nós já colocamos o zíper, então nós podemos cortar aqui o excesso, tá? Como nós já colocamos o cursor, aliás. Aí a gente pode cortar aqui o excesso de zíper, tá bom? Então nós vamos posicionar, ó, o pique com o meio do zíper, certo? E é nessa hora que a gente vai colocar o puxadorzinho. Então, eu vou juntar pontinha com pontinha. E essa pontinha, essa abertura, vai ficar alinhada aqui com o pique, bem no meio do pique. Tô conseguindo ver, olha. Bem no meio do pique e bem no meio do zíper. E aí, eu vou lá e faço uma costurinha aqui, ó. Só pra segurar por enquanto, que a gente ainda tem que fazer mais uma dobra aqui. Olha, ó, mesma coisa do outro lado. Pontinha com pontinha, a abertura fica pra fora, alinhada no pique. Alinha no pique, alinha o zíper. Vamos lá pra costura. Esse material a gente consegue alinhavar. Então, alinhavando, eu como já tenho prática, não preciso alinhavar mais, tá? Mas pra quem tá começando, o alinhavo é muito bom, tá? Então agora, ó, tá vendo essas 4 pontinhas? Nós vamos fazer um pique em todas as 4 pontinhas, ó, bem pequenininho, no cantinho. Porque esse pique é que vai direcionar a gente, aonde a gente vai levar agora a dobradura, ó. O pique vai encostar lá, pertinho do zíper. E vai juntar aqui, ó. Encostou lá, junta aqui essas duas pontas, certo? E nós podemos colocar pra segurar um alfinete ou um clips. Mesma coisa do outro lado, ó. Juntou, ó lá. O pique encontra lá com a beiradinha do puxador, tá vendo? Encontrou lá, junta aqui, ó. Os dois. Ó. Encontrou, põe outro. Pra segurar, nós vamos fazer isso nos 4 lados, tá? Ó. Beiradinha com beiradinha lá, ó. Pique lá no cantinho. E por último aqui. Ótimo. Ele ficou um sanduíche. Certinho o sanduíche, olha. A gente já pode. E aí nós vamos passar uma costura aqui e uma costura aqui.
Vou diminuir um pouco o ponto, porque como é uma costura para fechar a peça, é interessante que o ponto não esteja muito grande. Ponto grande a gente usa para pesponto, tá? Ponto 5, ponto 4, ponto maior que tiver na sua máquina, a gente usa para pesponto. Para fechar, ó, barulho esquisito de novo, vamos olhar lá embaixo. Ó, tá vendo? Durinho, começando a querer enroscar. Olha aqui, ó, a linha meio solta, olha, tá vendo? Aí eu vou soltar até onde tá solta e vou enrolar novamente para ela pegar uma tensão, olha. E aí eu vou pôr de novo na caixa de bobina e colocar na máquina. Agora eu vou pegar o viés, lembra que eu falei do viés? O viés é que vai dar o acabamento. E aí é só colocar o viés e aí está pronto o nosso estojo. Espera só um minutinho que eu vou pegar um viés. Prontinho, tô com o viés aqui. Esse viés é um viés de Bourgnon, tá? Então eu vou cortar um pouquinho maior que o lado que eu vou aplicar ele. Vou cortar 2 vezes, porque são 2 lados, certo? Pode ser feito com viés de Bourgnon, pode ser feito com viés de Gros-Brun, pode ser feito com viés de algodão, tá? O viés de Bourgnon, ele desfia. Então, a gente tem que dar uma queimadinha, tá? Na ponta inicial e depois uma queimadinha na ponta final. A ponta final a gente dá depois. Aí eu vou tirar esses fios que estão sobrando aqui, olha. Tira, tira. Isso, limpa a peça, tá? Limpa a peça bonitinho. Aí você vem com o viés, o lado que você queimou. E você vai abraçar. Aqui, ó. Abraça aonde você fez a última costura. Posiciona. Retrocesso no começo e retrocesso no final. Tá vendo? Que não tem pressa essas costuras, gente. Tem que ser devagar, tá? Ó, vou tirar o excesso aqui. E vou queimar também essa pontinha aqui, ó. Queimou pra não desfiar. Vou tirar também a minha que tá sobrando aqui, porque aí quando desvirar ela já tá pronta, ó. Os 2 lados, ó. Certo? Linhas que sobram, que ficam aí, ó. Tira. Vamos aplicar também linhas. Tirou. Limpou a peça. Onde eu queimei, aqui. Abraça. Posiciona na máquina. Retrocesso no começo. Muito bonita. Vamos lá. Retrocesso no final. Corta o excesso. Corta a linha que tá sobrando. Vem com o isqueiro e dá uma queimadinha na beiradinha. Vou queimar aqui também mais um pouquinho, pra ficar fora. Pronto, nossa peça está pronta, tá, gente? Ó, só abrir o zíper e desvirar. E aí, a gente desvira e aí a gente vai posicionar ela bonitinho, tá? Posiciona aqui, ó. Posiciona do outro lado também. É só empurrando com o dedo onde foi feita a costura, tá? Vai empurrando com calma. Pronto. E a gente fecha. E aí, tá pronta a nossa lindeza, ó. Tá bom? Gostaram? Olha aqui que acabamento, como esse lado é bonitinho, né? Esse X que fica aqui na peça, olha. Ele é bem bonitinho, eu gosto desse acabamento do estojo. Beijo, gente, espero vocês.